Pessoal, tudo bem? De novo, estamos aqui para conversar, né? Esse programa chama A Gente Precisa Conversar. Hoje aqui recebendo Samadhi, e como os outros programas, vou deixar que ela se apresente, que ela diga para a gente o que ela faz no horário comercial. Eu sou Samadhi, sou professora de língua portuguesa e de língua inglesa e sou muito curiosa em relação ao tema que a gente vai discutir. A gente vai falar sobre esse assunto, sobre o feminismo, a gente vai chamar assim de feminismo, mas ele envolve uma série de outras coisas, né? Protagonismo, empoderamento, como as pessoas usam hoje. Quando eu disse quem poderia falar sobre o assunto, por que você se sentiu à vontade para falar sobre o assunto? Porque é um assunto que eu pesquiso bastante, eu gosto de ler sobre e já li muitas coisas em muitos lugares diferentes. Já mudei o meu pensamento desde que eu comecei a ler e estudar sobre o feminismo. Então, eu achei que seria interessante discutir sobre isso. As minhas provocações são sempre nesse sentido, como eu te disse antes da gente começar a gravar, sobre a partir do que eu não sei mesmo, do que eu ignoro, da minha ignorância. E a pergunta que eu faço, tanto para quem tem conhecimento da causa do feminismo, quanto da causa negra, como no programa sobre esse assunto, é assim: você não acha que essa militância, esse esforço que se faz na defesa de um grupo, ele não segrega? Quando você levanta esta bandeira de um grupo, eu estou procurando direitos ou procurando um tratamento mais igualitário para mulheres, isso não segrega as pessoas, isso não divide grupos, isso não cria por si só esse embate? Cria, mas não deveria, porque quando você procura a definição de feminismo, é a busca por direitos iguais entre homem e mulher. A gente tem que perceber que existem certas diferenças no tratamento entre homens e mulheres e que, de alguma forma, isso é prejudicial para um determinado grupo ou gênero. Então, o feminismo busca combater essa questão da diferenciação entre um e outro ou dos privilégios que o homem tem em relação à mulher. E se a gente fosse para uma política ou para um pensamento de todo mundo ser tratado bem, não seria melhor do que buscar direitos para o grupo X ou Y? Trabalhar no esforço para que todo mundo fosse tratado muito bem, homens, mulheres, crianças, gays, lésbicas, simpatizantes, trans, não seria mais interessante? Isso seria o ideal, mas o que se faz se você parte desse pressuposto, eu não sou feminista, eu sou humanista, por exemplo, é como se você ignorasse que existe sim uma diferença de tratamento entre homens e mulheres. Sim. Então, o ideal seria combater esse tratamento diferente. Sim. E não sejamos feministas, não sejamos machistas. A gente busca a igualdade entre todos os seres humanos. Sim. Esse combate, eu fico pensando que às vezes a gente está dando... Ele tem a meu ver, duas funções. Ele está gerando dois resultados. Um é dar poder àquele que teoricamente te oprime, quer dizer, eu estou dando voz, deixando isso mais evidente, essa diferença, essa impressão que eu tenho, que está dando poder ao opressor, e eu estou querendo resolver o problema com quem me oprime. Às vezes eu quero que um homem que não sabe se comportar num ambiente que existem outras pessoas de outros gêneros sexuais, eu quero criticá-lo, eu quero que as pessoas façam alguma coisa em relação a ele. Não seria tentar pedir para quem te agride não te agredir mais? E isso não seria um movimento inútil? Porque ele vai agredir mesmo, é da natureza dele? Não, porque você tem que levar em consideração que o feminismo não ataca o indivíduo, ele ataca o coletivo, ou um pensamento coletivo, um comportamento de um determinado grupo, mas enquanto grupo, e não como indivíduo. Eu não devo atacar, por exemplo, você, Cícero, pelo seu comportamento machista, mas eu devo atacar o comportamento machista. A sociedade que a gente vive não é machista? Ela não é formada assim, independente da postura do homem, por exemplo? A religião é machista, o Estado é machista, por uma questão que independe da gente, isso é histórico, né? Isso desde a antiguidade, do velho mundo, da Europa, da Grécia. A humanidade viveu durante muito tempo numa postura machista. A sociedade é assim, não? É assim. E aí,
o feminismo, de novo eu vou insistir nisso, ele não vem para deixar mais essa diferença mais gritante, quando eu falo assim, não, eu sou feminista, eu quero... eu vou usar um exemplo esdrúxulo, mas que todo mundo acha que é errado, é errôneo, mas assim, eu via esse discurso real. Então a pessoa fala assim, não, o cara quer abrir a porta do carro para mim. A mulher fala, não, que eu tenho o braço. Então, você acha o quê? Está me subjugando? Então, eu não sei se o caminho é esse. Se o homem fazer certas coisas para a mulher, ou a mulher ocupar certos espaços do homem, se isso teria que ser através de um movimento, eu penso. Isso mas não o que seria um espaço do homem? Não, corrigindo minha fala, não é um espaço que hoje é ocupado pelo homem, é nesse que eu estou me referindo, um espaço que hoje é ocupado por ele. Levantar essa possibilidade, quer dizer, nós vamos agora ocupar um espaço que antes era apenas masculino. Não é estranho? Eu vou dar um exemplo real. Por exemplo, o pessoal estava falando, agora no Oscar, deram lá os prêmios de Oscar, não tem nenhum ator negro lá, nenhum ator negro recebeu. Eu acho isso tão ruim, porque assim, parece que daqui a pouco vão dar um prêmio para um negro, ou para uma mulher, um prêmio qualquer, uma cota, alguma coisa, para não ter reclamação, vamos dar, e não pela capacidade daquela pessoa. Então, mas gente, não tinha nenhum. Será que quantos foram indicados, quantos tinham de trabalhos de atores desses, ou mulheres, ou negros, ou qualquer tipo de minoria, que são maiorias? A gente ficar fazendo esse tipo de crítica, por exemplo, como eu comentei em off com você, estava lá os 3 homens conversando, naquela palestra não tem nenhum homem. Querer que esses espaços sejam preenchidos por mulheres, por exemplo, tem que ter uma mulher, está tendo uma palestra, uma faculdade, não pode ser só homem no palco, tem que ter uma mulher lá. Isso não deixa a coisa mais esgarçada? Isso não... A questão do tem que ter é por uma questão de representatividade. Tá. Então, se você tem um assunto qualquer a ser debatido, o interessante, o ideal seria que você tivesse pessoas diferentes, de posturas diferentes, de pensamentos diferentes, para que cada um pudesse fornecer a sua visão sobre aquele assunto. Mas, por exemplo, é isso. Na questão do Oscar, por exemplo, que você falou. Sim. A gente tem uma questão duplamente complicada. Porque se não se premia atores negros, vai surgir essa questão. Mas não tinha nenhum ator negro bom o suficiente para ganhar esse prêmio? Ou se ganha um ator negro, mas uma determinada parcela das pessoas não acredita que ele seja bom o suficiente, vão levantar a questão. Ele só ganhou porque ele é negro? Ou seria para cumprir uma cota de premiados negros? Então, de qualquer maneira, isso sempre vai suscitar uma discussão. Se ele ganhar ou se ele não ganhar, isso vai ser uma questão a ser discutida. Ou se um ator negro ganha e 9 brancos ganham, assim, não sempre. É isso que eu fico pensando. Por exemplo, hoje na Câmara Municipal da nossa cidade tem uma vereadora. Pensando em representatividade da municipalidade de Nova Odessa, não está bem representada. Não. Muito mais, ok, mas ela foi a votada. Seria como se eu quisesse colocar mais uma lá dentro que não teve esse poder de votação. Olha onde eu estou querendo chegar. É estranho eu ficar brigando hoje, por exemplo, tem que ter mais uma mulher, tem que ter se não houve um engajamento feminino, por exemplo, para que mais uma fosse eleita. Eu fico pensando que seria o natural, não? Sim, mas você tem que levar em consideração outras questões. Só uma foi eleita, mas entre todos os candidatos, qual era a porcentagem de candidatas mulheres? Sim. E qual era a porcentagem de candidatos homens? Sim, mas aí não vale a pena levantar uma bandeira contra o governo querendo mais candidatas. As mulheres teriam que se organizar e se candidatar, certo? Sim. Ok. Também. Elas teriam que se organizar e se fazer presentes. E por sinal, hoje, em Nova Odessa, a presidente da Câmara é uma mulher. O que é bastante raro. Entenda, é isso que eu queria dizer. Mas quando eu falo esse tipo de fala, tanto em relação à causa do negro, quanto em relação à causa da mulher, que vai ser, eu acho que as grandes críticas que terão aqui nos comentários, e como a gente já falou várias vezes, por favor, me corrijam, por favor, critiquem, mostrem fontes, onde o discurso que eu estou dizendo está errado. A gente está aqui para isso. O espaço chama, a gente precisa conversar. Eu também. Talvez a informação que eu estou passando esteja errada ou equivocada. Mas nesse sentido, eu sempre vou trazer, e aí eu sou chamado de neoliberal, que eu não acho que eu sou, um discurso mais pacificador. Se a gente fosse
trazer um discurso de paz, assim, de tentar trazer benefícios para todos. Você não acha que esse tipo de bandeira, essa militância, ela não é tão pacificadora? Ou, por exemplo, lá nos comentários do post, que vira uma guerra, uma balbúrdia, não te dá essa impressão que esse caminho, por exemplo, que tem os ismos, sempre é um caminho um pouco agressivo? Não. Não. Eu acho que é o seguinte, esses ismos também tem muito achismo, né? Então a pessoa, ela fala coisas que ela não tem a menor noção do que ela está falando. E a função do feminismo, eu acho que não é trazer a pacificação, é levantar a discussão, é colocar em pauta os assuntos que sejam pertinentes para as mulheres. Por exemplo, vira e mexe numa discussão sobre feminismo, aparece alguém para falar o seguinte: o feminismo não luta pela igualdade? Então por que, por exemplo, as mulheres não lutam para o fim do alistamento militar masculino? Eu já ouvi isso, já ouvi falar isso, ou carregar saco de cimento. Por que o alistamento militar obrigatório masculino tem que ser uma pauta feminista? Ela não pode ser uma pauta machista? Não machista, dos homens, né? Porque o machismo não é o oposto do feminismo. Não é fato. Né? É um erro que as pessoas cometem também. Sim. Né? Então, por que isso deveria ser uma pauta feminista? Ou ainda, com tanta coisa mais importante, por exemplo, tantas mulheres sofrendo no Oriente Médio, por que você tem que falar sobre cultura do estupro? O feminismo hoje já não é mais importante. O feminismo não me representa. Essas são falas muito comuns nas discussões sobre feminismo. Quando a gente falava sobre feminismo, até, não sei, uns 15 anos atrás, posso estar errada? Quando a gente falava em feminismo, a primeira coisa que as pessoas pensavam era nas mulheres queimando sutiã. Você já deve ter ouvido essa referência em algum momento da sua vida. De uns tempos para cá, a feminista que queima sutiã, que aliás é um conceito errado, não houve essa queima de sutiã, né? Ela foi substituída pela feminista de peito de fora, de sovaco cabeludo, raivosa, feia, gorda, mal amada, né? Então ela foi substituída por esse espectro de feminista, né? Por isso as pessoas hoje não se classificam simplesmente como feminista ou não feminista. Tem também os antifeministas, porque eles enxergam a figura da feminista como essa mulher raivosa. Eu sei que existe. Não é a minha visão. A visão que eu tenho, por exemplo, e esse é o único senão que eu tenho, dos ismos, como o feminismo, serem intolerantes. Esse é o meu problema hoje. É possível, e eu penso, que a pessoa seja feminista, tenha as suas crenças, professe a sua fé, eu creio nisso, e permita que o outro fique lá. Ou, por exemplo, uma pessoa como eu, que tem menos informações feministas, que não tem a informação que você conhece menos, que permaneça na minha ignorância sem ser agredido, por exemplo. Ou numa rede social, ou aqui, vai ter agressões em relação ao que eu estou falando. É possível ser feminista e não, ou é uma visão errada que eu estou tendo, e não agredir, por exemplo, quem é ignorante? O Cícero é ignorante, ele não sabe o que ele está falando. É possível ser feminista e não agredir essa pessoa? Depende do que você considera uma agressão. Tá. De repente, um tom de voz, se a gente estiver conversando, ou um texto escrito, como ele não traz o sentimento, a emoção da pessoa que fala naquele momento, você pode interpretar como uma agressão ou não. Ele não necessariamente foi uma resposta ou um comentário agressivo. Não, mas eu digo, eu preciso catequizar o Cícero. Eu tenho que ser feminista e o meu intuito é catequizar o Cícero e me preparar de ser ignorante. É isso? Não. Eu feminista, eu preciso catequizar o Cícero. Enquanto feminista, não catequizo ninguém. Tá. Inclusive, a resposta que eu dei ao seu post foi: depende do público-alvo, dependendo do público-alvo, eu posso falar ou não sobre o feminismo. Porque eu não tenho a menor intenção de ficar aqui falando exaustivamente para uma pessoa que não quer ouvir os meus argumentos. Tá. Então, isso eu acho uma total perda de tempo. Tá. Mas tem gente que acredita que precisa sim abrir os olhos dessas pessoas que não conseguem enxergar essa diferença, que não conseguem enxergar essa opressão machista. Então,
ela acredita que de alguma forma ela precisa abrir os olhos dessa pessoa. E isso pode soar agressivo. Mas essa pessoa é o alvo do movimento feminista? Essa pessoa, por exemplo, ignorante, por exemplo, vou usar a mim mesmo, o Cícero, que é uma pessoa que não está entendendo o movimento feminista, é ignorante. O Cícero é ignorante, não sabe, ele não sabe o que ele está falando. Esta pessoa é o cerne, é esse que eu quero atingir? Depende é muito individual. Eu, por exemplo, não tenho mais vontade de ficar debatendo com uma pessoa que não quer entender. Tem gente que de repente tem um pouco mais de paciência, mais didática, e tem a vontade de, você é ignorante porque você quer ou porque você somente ignora o assunto. Eu posso te explicar. E, de repente, algumas pessoas enxergam isso como um ato agressivo. Tá. E aí você iria falar com quem? Se você não quer falar com esse ignorante, você falaria com quem e para quê? Você falaria o seu discurso, então, eu me imbuí do conceito feminista, da teoria, e eu quero conversar com pessoas afins, mas para quê? Qual é o que vai... a transformação que vai causar no mundo? Provocar reflexão. Em quem já pensa assim. Não, em quem seja ignorante sobre o assunto. Ok. Então, você ignora, mas você tem vontade de saber mais sobre. Ok. Então, faz sentido. Aí sim, eu venho para te explicar ou para te mostrar os conceitos sobre a teoria ou sobre aquilo. E o que vai acontecer daí em diante? Você vai falar com essa pessoa e praticamente... Provocar a reflexão. A ideia é provocar a reflexão. Aí, a partir do momento que ela refletiu e chegou a alguma conclusão, ela vai pôr em prática. Ou não. Né? Se ela chegar à conclusão de que o feminismo é uma porcaria, que ela acha que é tudo besteira, que não tem necessidade, que o feminismo é uma doença, ele simplesmente vai continuar agindo como ele agia anteriormente. Ou ele vai começar a prestar atenção nas pequenas atitudes machistas ou no comportamento dele, dos amigos, em quem está ao redor. Entendi. De maneira geral. Como a sociedade machista te ofende hoje? Ela é machista, isso é um fato. Sim. Mas não é uma construção. Mas como é que ela te ofende hoje? Pessoalmente? Pessoalmente. Eu acho que eu sou privilegiada de alguma maneira, porque acho que quem mora na região onde a gente mora, as pessoas com quem eu convivo são pessoas de alguma forma privilegiadas. Então, assim, eu particularmente não posso dizer para você que eu sofri, por exemplo, uma discriminação por ser mulher no mercado de trabalho, ou com exceção de um caso que eu fui fazer uma entrevista de emprego numa escola de idiomas e ela me perguntou se eu tinha filhos, se no caso dos meus filhos ficarem doentes, quem ficaria responsável por cuidar deles, e foi uma pergunta que ela simplesmente ignorou entrevistando o meu marido, a mesma pessoa. Então quer dizer que fica subentendido que a responsabilidade de cuidar de filhos doentes é da mãe. Se o meu filho ficar doente, o meu marido vai trabalhar. Se o meu filho fica doente, eu não vou trabalhar. Entendi. Ou a não ser que eu tenha alguém que possa ficar com eles. Entendi. Mas que não é uma preocupação do meu marido. Ok. E nesse ponto a sociedade machista acabou te ofendendo de alguma forma. Alguma forma. Pequena, mas te ofendeu. Ok. Aí você, detentora desses conhecimentos a respeito do feminismo, e colocando eles em prática, em que momento que eles vão chegar a resolver esse problema? Esse, por exemplo. Como você acha que disseminar o conhecimento feminista ou as ideias feministas vão chegar a resolver este problema pontual? Eu acho que a questão da pergunta... Quando é que vai chegar a resolver este problema? Da pergunta dela. É uma questão cultural. Então, eu acho que ela era uma entrevistadora, mulher, e ela me fez esse tipo de pergunta. Ela também, mulher, também mãe, me fez a pergunta. Sim. Então, é um pensamento machista que está ali arraigado e ela pode nem ter refletido sobre isso. Ela pode nem ter pensado na questão do meu marido, que também poderia ou não cuidar dos filhos doentes, né? Na hipótese que ela colocou. Mas é uma questão que vai levar muito tempo para ser resolvida, né? Porque é uma questão mesmo cultural. Então, de repente, se eu tivesse falado para ela, mas eu tenho marido, ele também pode cuidar dos meus filhos. Que foi o que eu falei, ele também é professor, também tem horários que de repente ele possa ficar com as crianças. Não sei se isso provocou alguma reflexão nela. Ou se eu precisaria chegar e mostrar isso mais escancaradamente para ela. Por que você fez essa pergunta só para mim e não para o meu marido? Aí provocaria reflexão nela.
Mas da maneira como eu coloquei, ela pode não ter refletido, pode não ter pensado que foi um pensamento machista, né? Que o cuidado com os filhos dependia só de mim. E aí me fica essa impressão que se você fizer essa reflexão em vez de falar com ela, por exemplo, isso já é maior. Por exemplo, quando você reflete, tendo os conhecimentos feministas que você tem, eu nem sei se é conhecimento feminista que chama, mas tendo esse espírito, né? A sua reflexão é mais importante do que fazê-la refletir. Esse é o meu pensamento. Se as pessoas, e é aí que eu acho que o movimento, a força, a energia que se gasta tentando disseminar uma ideia, ela não surte o efeito que a própria consciência surte. Quer dizer, eu estou contente de que eu não serei subjugada por ninguém, nem por um homem, nem por uma mulher, nem por um emprego, nem por nada. Então eu estou tranquilo. E aí eu entro nessa questão que hoje as pessoas querem se empoderar. Eu nem sei qual a sua proximidade com esse tema, mas a palavra, o poder, me soa mal no ouvido. É uma palavra que já está desgastada, né? Virou um termo até pejorativo. Sim. Quando alguém quer, de alguma maneira, cutucar, provocar alguém que se diz feminista, fala, lá vai a empoderada. Ou eu preciso de uma empoderada aqui para carregar um saco de cimento. Sim. Né? Sim. Então virou um termo até pejorativo para alguns pensamentos, digamos assim. Sim, mas aí, nesse sentido do empoderamento, de querer tomar o poder, eu queria tanto que as pessoas abrissem mão do poder, sabe? Não se empodere. Eu digo, deixa lá, eles se matando lá. Aconteceu em Nova Odessa, um sarau, e lá nesse sarau não estavam indo tantas mulheres quanto gostariam, e se criou um movimento para que se levasse mulheres. Eu falei, mas gente, se tem toda essa força para criticar, olha o poder que você está dando para esse espaço. Ele só ficou mais poderoso, porque assim, eu estou fazendo um movimento para que lá ele ponha, como se aquilo fosse um lugar, e acabou virando, né, um lugar importante, mas ficou mais importante ainda. Quer dizer, eu estou brigando para você dar espaço para o meu movimento aí dentro. Eu usaria toda essa energia para fazer um outro sarau, só das meninas, ir para lá fazer sabe, esse movimento contrário, assim, empoderar. Eu não quero o teu espaço. Não faz diferença para mim. Mas empoderamento é uma questão muito pessoal. Sim. Não é você tomar o poder. Sim, tomar o poder de alguém. É você se empoderar. Eu acho que é deixar, assim, fica aí com suas coisas, sabe? Para mim é muito mais a questão de, não faço questão disso aí que você está me oferecendo. Eu vejo porque a relação, e hoje e eu vejo isso pessoalmente, pessoas que têm esse histórico do casamento ou da vida da vida marital, ela para a mulher sempre foi muito dura e muito ruim. Eu acho que o que trouxe, isso me interessa dentro dessa fala mais feminista, é não aceitar esse casamento ruim, sabe? Esse casamento que não é nem igualitário, é que é ruim mesmo. É ruim. Sim, para a mulher, e isso está trazendo esse movimento. Só que as pessoas estão se perdendo, eu acho, essa é a minha, na hora de apontar o inimigo. Eu acho que aí, talvez o movimento feminista, e estou falando eu como ignorante, acho que perde, quando você vai achar o inimigo. Porque o inimigo, eu acho que estava, e se esse for um empoderamento, ok. Quando eu não aceito mais um casamento que não é legal para mim. Então, assim, não é não te satisfaz de forma nenhuma mais. E não é o marido, não é o homem, não é a sociedade machista. Quer dizer, o inimigo não está lá. O inimigo está aqui. Eu não quero mais. Eu vou procurar um relacionamento melhor, onde eu seja bem tratada, onde o homem me respeite. Isso, eu acho, não sei se isso está dentro dessa fala feminista, pelo menos eu não vejo as pessoas, assim, é uma crítica a um inimigo que é um homem, o heterossexual, o esquerdomacho, quer dizer, eu acho que o inimigo, acho que a força está sendo usada no inimigo errado. Eu tenho essa impressão, porque é mais libertar do que empoderar, eu acho, sabe? Não deixar que o homem ache realmente que eu preciso da autorização dele, você precisa parar de ser machista. Não sei se ele precisa parar de ser machista. Eu acho que as pessoas têm o direito de ser idiotas. E a gente defende isso aqui nesse canal. Sim. Deixar o machista ser machista lá no lugar dele, sabe? Eu não sei se... Você está entendendo? Eu estou entendendo. Não sei se é isso. Eu acho que seria isso. E eu acho que esse deixar para lá é mais poderoso do que o empoderar. Você falou assim, aquele cara precisa parar de ser machista. Eu não sei, deixa ele lá, porque é tão... Mas é esse cara que de repente vai cruzar com a minha filha daqui a um tempo. Sim. E não é essa sociedade que eu quero para ela. Mas... Não é a minha filha sofrendo com o machismo, Você acha o meu que ele vai mudar? filho sendo machista. Sim.
Se ele vai mudar ou não, eu não sei. Depende muito das pessoas, né? Mas eu acho que não é impossível. Sendo um pouco utópica, não é impossível que a pessoa mude. Ela precisa de uma experiência que, de alguma maneira, mexa mais com ela. De repente, o cara machista ser abandonado pela mulher que ele sempre teve como um objeto dele, alguma coisa assim. Isso pode... de alguma maneira, provocar a reflexão desse cara. Sim. E aí esse cara, e a gente está falando de, em 50% dos casos, talvez um vai refletir e o outro vai falar que todas as feministas são mulheres mal amadas. Sim. Inclusive essa que largou ele. Então, assim, esse cara existe. E esse esforço que eu vejo, em grande parte, do movimento feminista, em tentar minar o machista, isso que eu estou dizendo, essa força toda podia ser usada num outro movimento. Essa é a minha visão, nem sou mulher, né? Assim, nem sei se tem como falar isso, mas de não usar essa força para tentar fazer o machista parar de ser machista. Mas assim, como eu te disse, o feminismo ele não vai atacar o indivíduo, ele procura atacar um sistema opressor. Né? Então eu não vou atacar o Cícero, eu quero provocar uma reflexão no Cícero. Claro. Eu quero que ele perceba o quão machista foi aquela atitude que ele teve, o quão machista foi aquele comentário que ele fez, alguma coisa nesse sentido. Eu entendo isso. Mas eu digo, no meu exemplo no sentido, esses homens precisam parar de mexer com as mulheres na rua. É lógico que isso precisa acontecer, mas eu não vejo, eu vejo que não importa o esforço que foi feito por um movimento de militância feminista, que exista, negro, o que for, para fazer esse imaginário coletivo mudar. Sabe, eu vou fazer um esforço, precisa, é discurso, é textão no Facebook, é fala, é saliva que se gasta. Os homens precisam parar de mexer. Essa é uma instituição que eu acho que dificilmente será derrubada. Mas se não for por meio do textão, ou da conscientização, ou da conversa que seja... Como? Não sei, eu acho que talvez... Como modificar um machista, se não for eu acho que dessa maneira? Eu acho que seria valorizando os que não fazem isso. Então, assim, em vez de ficar dando esse espaço, essa lente de aumento no cara que faz isso, quer dizer, pare de mexer com a mulher, eles vão mexer mais. Então, assim, a hora que você vê um cara que chega a se masturbar e ejacular numa mulher no metrô, e depois ele é solto e faz o mesmo crime, então, assim, é muita munição em alvo ruim, porque isso é uma instituição fortíssima. Quer dizer, o macho faz xixi para marcar o território dele. O macho, ele tem que se impor, ele é o falo. Então, essa instituição é tão dura, tão difícil de ser quebrada, que eu acho que essa é a minha visão. E eu nem sou esse cara, eu não mexo com ninguém na rua, porque eu acho legal. Porque eu não sei se vai surtir efeito, eu não sei nem paquerar em balada. Assim, nunca fiz. Então, como é que vai fazer isso, fazer esse cara parar de mexer na rua? Não sei se esse esforço não é demais. Conversar não bastou? Eu acho que então cabe sanção. De repente, nele. Esse cara que foi pego ejaculando em uma pessoa no ônibus 2 vezes, ele tem que ficar preso. Porque se ele não... Existe um ditado que diz que se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então eu acho que de repente ele precise de alguma coisa que mexa mais profundamente com isso. E é muito comum as pessoas recorrerem àquele. Tomara que estuprem a mulher dele, a mãe, a irmã, a filha. Só para ele perceber quanto essa atitude é horrível. Gente, por que você vai onerar a mãe, a irmã, a filha, que não tem nada a ver com isso, pela atitude do homem? Sim, claro. Mas a psique humana também mostra isso em vários experimentos, que punir o ser humano não é tão benéfico e não surte tanto efeito quanto valorizar o comportamento bom. Então, punir, mesmo na corrupção, todo mundo corrupto é punido e não muda nada. Então, nesse sentido, de que essa instituição do homem que faz gracinha na rua, do macho que vai fazer xixi para marcar o seu território, ela é ancestral. Mas deixa eu retomar um trecho da sua própria fala. Pois não, por favor. Que você me falou que por que punir ou gastar a sua energia com aquele que fez errado e não, de alguma maneira, valorizar o que você prefere. Então, aí eu entro naquilo que a gente chama de macho biscoiteiro. O que é um macho biscoiteiro? Ele quer ser, de alguma maneira, valorizado por alguma coisa que ele fez
Ele quer receber os louros daquela ação dele, mas que no fundo, não é mais do que a obrigação dele. Sim. Por exemplo, por que eu tenho que exaltar o meu marido, que dá banho nos meus filhos, que troca a fralda, que dá comida, se ele é pai? Sim. E esse seria o papel do pai. Mas eu não digo nem exaltar, eu acho assim, ó, fiquem mais com esses meninos bonzinhos. Assim, não é nem exaltar, casem com eles, né? Porque assim, eles vão ver que é legal ser assim. Então, nesse sentido de deixe que eles tenham mais companheiras, porque aí eles vão ficar contentes e continuar fazendo. Não precisa nem fazer o biscoito, não precisa ser o biscoiteiro, mas é no sentido de valorizar dando sucesso às relações que eles intencionam. Nesse sentido. Não que estar no relacionamento seja um prêmio, mas assim, a ideia das pessoas é se relacionar. Então, isso entra num campo bem perigoso, que também é a questão da friend zone, sempre foi muito discutida. O cara que ele acha que ele sempre se comportou bem, que ele sempre tratou as mulheres muito bem, então ele se acha merecedor de uma mulher X. Ele acha que, como ele foi uma pessoa que sempre respeitou as mulheres, que ele não mexe com ninguém na rua, que ele ajuda a mãe dele a fazer a tarefa do lar. Então, ele merece que aquela mulher que ele escolheu se apaixone por ele e veja essas características tão boas que ele tem. Mas não funciona assim. Ela pode se apaixonar, se encantar, escolher qualquer outra pessoa que não ele. Claro. Ela tem todo o direito de não nutrir o mesmo sentimento por ele. Mas eles não sabem disso? Não sabem disso. Eles acham que eles são merecedores. Isso tem um nome, em inglês é conhecido como entitlement. Então, o homem, ele é merecedor aquilo é a recompensa para ele. Ele sempre agiu bem, ele sempre foi um cara bonzinho. Porque, isso também é muito recorrente, por que as mulheres, elas vão sempre preferir um macho alfa e não um beta, que nem eu? De repente eu sou gordinho, de repente eu sou um nerd, alguma coisa assim. Mas eu sou bonzinho, mulher, fique comigo. Sim, claro, bonzinho. Mas isso não é uma contradição? Porque pensa só, pegando o discurso seu agora. O discurso da mulher, do movimento feminino, tem que parar e tem que tratar como igual, certo? Sou a favor, tem macho, mas todo mundo tem que ser igual a todo mundo mesmo. Aí a pessoa vai e trata como a pessoa espera que ser tratada. Aí, numa estatística, não nesse caso isolado, mas numa estatística, sempre vai tender para aquele que vai tratar mal. Porque quantos caras, mas não sei quem ficou com o bonzinho. Sim, mas quantas ficaram com o que trata mal e depois fica só reclamando pro bonzinho? Mas esses são dados estatísticos? Tem uma estatística para isso? Todo mundo que você conhece. Então, agora, existem dados estatísticos sobre as mulheres... Isso nos animais acontece mesmo. As mulheres preferirem homens compromissados. Homens que têm um compromisso. Isso na natureza, as fêmeas fazem isso. Porque o macho, ele deve ser melhor se ele tem compromisso. Pensando em procriar, isso não é achismo, biológico. Isso é biológico. Pensando em procriar, ele deve ser melhor, porque ele já tem uma parceira. Mas isso aí é biologia e não é comportamento humano. Não, mas isso se repete no ser humano. Por exemplo, ser fiel ao relacionamento não é da nossa natureza. A gente faz isso porque a gente está vivendo... Isso é estudado, isso é uma análise social. Não em todos os países. Tem países que é liberado a poligamia, não seja o nome que você quer dar. Mas a monogamia não é nossa natureza. A monogamia não é natural, ela é social. Sim, não é nossa... Isso é um fenômeno que você pode verificar historicamente. Sim. E no reino animal, considerando o homem como um animal, que nós não deixamos de ser, é só a gente. Mas os cachorros? Sim, porque você comprou um casal. Se você deixar na rua, não vai ser. O leão não vai ser. Nenhum vai ser. Sim. Algo social. Alguns gorilas têm o hábito de ter relações sexuais com o macho para procriação e só sentem prazer com fêmeas. Fazem isso para recreação. Então, assim, todos eles, entre eles. Então, a monogamia é uma questão altamente social. O que não quer dizer que se você combinou de ficar só com alguém, você não deva cumprir, né? Porque na adolescência, você pega o humano. Mas... ele é galinha. Mas ele deve ter alguma coisa demais. Atributo, esse experimentar. Não, ele é um ele ninguém pega. Pra que eu vou olhar pra ele? Isso é um discurso que você ouve muito. Eu atendo adolescentes e eu escuto isso todo dia. Uhum. Mas isso não é esperado. Sim, mas é o que acontece. Por quê?
Por quê? Essa é a minha pergunta. O porquê? Porque se é tão lutado, até por meninas que falam, não, mas ele tem que me respeitar, tem que não sei o quê. Aí eu pergunto, tudo bem. E você saiu com o cara que te respeita? Não saí com o outro no Cafajeste. Mas por quê? Sim. Porque ela quis, porque essa é a vontade mas dela. É uma corrente. Não, luta-se por algo e se faz outro. Ele está dizendo que se luta pelo respeito, mas vai sair com aquele que não te respeita, mesmo sendo a vontade dela. Então o discurso acaba ficando vazio nesse sentido. Contraditório, é melhor. Eu luto pelo respeito, mas eu particularmente, acho que respeito é uma coisa que não entra nem nesse mérito de feminismo, acho que respeito para com o outro não existe essa questão de ela não se deu ao respeito. O respeito é dela por direito, ela não tem. E outra, eu acho que respeitar o outro não tá aí. Isso, respeitar o casal, o amigo, você que veio aqui, ele, isso é uma coisa que está além dessas coisas. Respeitar é outros 500. Isso não é negociável. Eu acho que isso não é negociável. Pelo menos é a minha crença. É o melhor jeito de viver, eu acho. Existe a barbárie, tudo, cada um faz o que quer, mas eu penso que não está aí. A gente é feminista porque quer respeito. Eu nem entro nisso, porque assim, o respeito não devia nem ser levantado para pedir. Eu vou pedir respeito. Não vai se pedir respeito. Seu por direito. Isso é claro. Independente de amigo, namorado, marido, eu não sei nem que a pessoa está discutindo isso. Discutindo respeito. A questão é como conviver de maneira marital, de uma maneira onde os dois sejam protagonistas. Esse, para mim, acho que hoje é o grande ponto. Como viver de uma maneira marital, num histórico machista, patriarcal. Esse é o histórico que a gente vive. As famílias ainda são assim, elas se formam assim, e isso é muito recente. Se você estudar família, Estado e propriedade, a família homem, mulher e filhos é muito recente. Ela está ligada à propriedade, quando quis deixar as coisas com posse e tal. Antigamente era mais tribal, todo mundo era filho de todo mundo. Este modelo que a gente usa, esse patriarcal, eu acho que a equação que você tem que fechar aí, e eu tenho a impressão, você pode me corrigir, que não é o que o movimento feminista está atacando, que poderia, não sei se deveria, faz o que quer, mas como que os dois podem ser protagonistas numa relação? Homem, mulher, mulher. Como que o casal, dentro dessa realidade que a gente vive, pode ter protagonismo para os dois? Primeiro de tudo, a gente tem que tentar deixar de lado essas questões biológicas. Então, o homem e a mulher são diferentes biologicamente, não tem como... É fato. Sim, é um fato, mas que a gente tem que levar em consideração, não em todos os aspectos, porque a gente está falando aqui de comportamento humano e de regras sociais e de adaptação, né? Então, respondendo lá a provocação do Ocir, né? Esses adolescentes com quem você tem contato, eles também vêm de uma sociedade machista, um comportamento machista, e você pode observar isso, que se a menina sair com diversos meninos, ela é promíscua, ela é galinha, ela ficou com 2, 3, 4, e o mesmo se acontece com o menino, ele não vai receber os mesmos elogios, por assim dizer, que ela. Essa questão de você falar que a menina vai sempre preferir o menino que é mais pegador, porque ele já tem mais experiência, ao menino gordinho, o menino nerd, isso aí eu acho que depende muito das relações do meio em que eles estão inseridos. Eu posso te dizer que no meu meio, entre os meus amigos, eu tenho muitos amigos casais que a menina não namorou, não ficou, não casou com o garanhão. Ela ficou com o gordinho, com o nerd. Então, isso depende muito de círculo social, tá? De círculo social. Na questão do casal, de uma vida conjugal, eu acho que exatamente o homem precisa entender que algumas relações... Não digo o homem, as pessoas precisam entender, né? Tá. Numa relação, cada um... Não é como assim, se cada um tem o seu papel. Então, o homem tem que prover o lar, a mulher tem que cuidar dos filhos. Tem que haver essa ideia de que vamos dividir, vamos compartilhar, vamos nos auxiliar de alguma maneira. O homem não ajuda a fazer o trabalho de casa, porque ele também suja a casa, ele também mora na casa, ele também toma banho, come, dorme. Então, arrumar a casa não é uma ajuda para a esposa, é uma obrigação dele. Então, primeiro, ter isso bem claro, eu acho que
isso dá tanto o protagonismo para a mulher quanto para o homem. Né? No mês de abril, o IBGE lançou uma pesquisa com dados coletados de 2016 sobre a carga horária da mulher. Então, a mulher trabalhava em média 18 horas semanais para cuidados com outras pessoas ou afazeres domésticos, enquanto a média masculina era de 10 horas e meia. Então, o que isso gera? As mulheres procurarem mais por aqueles trabalhos de meio período, que são até 30 horas semanais. Então, a carga horária da mulher, a carga horária de trabalho da mulher, fica muito maior do que a do homem, porque ele vai trabalhar as 40 horas semanais e não vai mais trabalhar as demais horas nos afazeres domésticos ou no cuidado com os filhos e tudo mais. Então, a mulher, ela trabalha menos horas fora de casa, mas a carga de trabalho dela no final da semana é muito maior. Entendo. Mas quando eu penso nessa questão que eu estou dizendo da catequese, que eu te falei de catequizar esse homem, quando você diz assim, olha, o homem não ajuda em casa, isso para mim está claro e óbvio. E eu só estarei em relações onde isso já está subentendido. Isso não é melhor, por exemplo, quando você já se comporta assim com o seu marido, acho que você não precisou catequizá-lo nesse sentido. Isso está feito, negão, vamos lá, porque, né, vamos fazer aqui, porque senão vai ficar sem fazer. Isso está no casal. Se eu distribuo esse discurso, é isso que eu estou dizendo, essa energia também não é meio que à toa, porque assim, isso é um negócio que tem que ser resolvido ali. E que se as pessoas começarem a se comportar assim, quem não se comporta vai ficar meio que sozinho. Sabe o que eu estou dizendo? Esse caminho inverso, em vez de eu ficar, homens, não fala mais que você ajuda a sua mulher, porque é isso, textão toda hora. Não fala que ajuda a mulher, não quero falar como que fala que ajuda a mulher. Este esforço parece que não tem muito sentido. Você sabe? De parar de falar que você ajuda. Ninguém me ajuda, não. Todo mundo aqui é igual. Mas, de repente, se eu não falar, para não criar esse mal-estar, ou essa ideia de que eu só estou falando porque eu quero catequizar, como é que eu vou espalhar a ideia? Então, mas para que espalhar se ela é resolvida num acordo pontual? Porque eu quero causar a reflexão no homem. Porque você já pensou no significado do ajudar? De repente ele nunca tenha parado para pensar nisso. Nossa, ajudar é uma coisa que eu faço como um favor, né? Ele nunca tenha refletido sobre isso, ele nunca pensou sobre isso. E ele leu num post de Facebook, não necessariamente um textão, um caso muito comum, ele leu um outro cara falar isso, e aí ele começou a pensar, porque enquanto a mulher ficou ali falando que isso daí não é ajuda, isso é obrigação, blá blá blá, ele acha mesmo que é um blá blá blá. Aí vem a mulher de novo com um textão. Aí veio um cara, um amigo dele, e falou, então, lá em casa funciona assim, assim, ele vai levar em consideração, porque ele leva mais em consideração, ele tende a levar em consideração a palavra de outro homem, ou a maneira de falar desse outro homem. Ele pode achar que a mulher está sendo agressiva da maneira como ela colocou, mas ela está falando exatamente a mesma coisa que o amigo falou. Agora, e essa mulher que quer se manter assim, ela quer ser a dona de casa, ela que vai manter, o marido é o provedor, ela quer se manter assim. Essa mulher quase não tem espaço para fazer isso hoje. Ela é fulminada por críticas. Mas o feminismo, ele luta justamente pela questão da escolha. Então, eu escolho abdicar do meu trabalho fora de casa para cuidar dos filhos. Eu escolho ficar em casa ou trabalhar de casa. Eu escolho cuidar do meu marido e ser sustentada. O feminismo, ele luta em relação a isso. Ele quer que a mulher seja dona das suas escolhas. Tem gente que não tá e sabendo não disso, que alguém escolha por ela. Não que assim, o pai e a mãe falam, agora você já fez 18 anos, já tá na hora de casar claro que vai embora pra sua casa. Aí o seu marido que vai ser responsabilidade. Você vai ser responsabilidade do seu marido. Mas você viu que você disse? Ela pode ter essa opção de ser uma dona de casa, por exemplo. Sem críticas. Tem gente que não está sabendo disso, você está sabendo? Muita gente não sabe de muita coisa. Tem gente que não está ligada nesse movimento, porque é uma opção. Eu tenho uma amiga que diz isso. Mas tem que ser uma opção dela. Claro, mas tudo é. Né? Não ela casar e o marido chegar para ela e falar assim, então, meu amor, então agora eu já ganho bem, eu acho que você já pode parar de trabalhar e ficar em casa, cuidando da nossa casinha. Não é óbvio isso, que essa escolha tem que ser dela, não?
Não, para Não. algumas pessoas não. Para uma sociedade machista, não. Porque o meu pai, ou o meu avô, ou o meu tio, Sim. ele aprendeu assim, que lugar do homem é trabalhando fora para sustentar a casa. A mulher tem que cuidar da casa e dos filhos. Não, eu adoraria ficar em casa cuidando dos filhos e alguém trabalhando, acho ótimo. Não viro, eu, Mas aí você sofreria, por exemplo, com o pensamento machista de que, nossa, Cícero, mas você está sendo sustentado por mulher, você não tem vergonha? Eu não ligo de jeito nenhum, de verdade. Eu ficaria acho que cuidar de casa. Porque eu cozinho, assim, eu cuido da minha casa. Então eu acho, não é sussa, eu acho tranquilão. Mas eu entendo o que você está falando. Olha, uma questão. Você falou que você cuida da sua casa, então pensa no seguinte: você faz um bolo muito bom, Sim. Você cozinha Sim. maravilhosamente. Sim. Alguém chega pra você e fala assim: nossa, Cícero, por que você não faz pra vender esse bolo? É tão gostoso, é tão bom. Sim. Se fosse uma mulher, provavelmente eles chegariam pra ela assim: que bolo bom, já pode casar, hein? Né? Você vê a diferença de pensamento aí? Vejo. Mas essas pessoas vão odiar esse vídeo, essas que falam isso. Essas aí, não sei o que a gente vai fazer com elas. Elas estão odiando. Pararam de assistir agora. Já não, os 5 primeiros minutos. Já não estão vendo. Então, eu não sei, mas eu acho... mas o teu discurso ele é bem mais ponderado, você sabe disso. Que há discursos muito mais agressivos nesse sentido. Mas o próprio feminismo tem diversas divisões. Então, a gente tem o feminismo liberal, que é aquele que luta para que o sistema político, o sistema social seja modificado em prol dessa igualdade de direitos. E não é igualdade o homem e a mulher serem tratados exatamente da mesma maneira. É uma equidade de direitos, levando em consideração toda a questão da mulher e a questão do homem. Isso é equidade de direitos e não igualdade. A mulher não quer ser tratada como homem. Então, não quer ser tratada como homem? Vai servir o exército, vai carregar saco de cimento, vai trabalhar na construção civil. Tem mulheres que servem pro exército, isso não é um bom exemplo. Não. Então tem essa corrente que é mais liberal, tem o feminismo radical, que é aquela mulher que vai recorrer à biologia. Então a mulher como detentora do útero e como a parte fundamental para a procriação, ou, né? Não que o homem não tenha a sua importância, mas a mulher que vai gerir e carregar aquela criança por 9 meses, ela é muito mais detentora desse poder de procriação do que o homem. Sim. O homem contribui com uma pequena parte. Sim. Né? Então, a mulher, biologicamente, ela é superior ao homem. E essa é a corrente do feminismo radical. Mas né? é superior, é um fato. E o feminismo radical tem aqueles que não aceitam nem o homem, a mulher trans como mulher. Sim. Ela nasceu homem, então ela não é mulher. Não. Ela não tem que participar. Olha... o feminismo, que são as Red Femmes, né? As feministas radicais, então tem essa linha de pensamento. Tem as feministas porque o feminismo também ficou na moda, né? Sim. Então agora tá na você moda tem um monte de feminista. crítica. Agora você conseguiu várias que agora fala aí. Então, olha, a Beyoncé é feminista. Agora então, a moda. A Taylor Swift fez um clipe lá que ela é toda empoderada. Então, olha que legal. Saiu na Capricho, que tá na moda. Esses grupos irão te criticar, por exemplo, no vídeo. Como você responde a isso quando acontece? Esses grupos mais radicais, por exemplo, vão assistir, vão ter críticas a você. E algumas muito duras. Tudo bem, aqui no canal tudo bem. Como que você responde a isso? Você não precisa responder lá no dia. Eu digo assim, quando isso acontece nas suas redes sociais, como você responde? A minha rede social é uma bolha. Eu sou plenamente consciente de que eu vivo numa bolha. Tá. Então não é por questão de que eu não quero ouvir uma opinião diferente da minha, mas porque eu criei uma bolha, porque eu não quero me tornar uma pessoa tóxica, de repente, ou deixar que essas outras pessoas, de alguma maneira, me intoxiquem. Tá. E você responde essas críticas? Não. Não. Não responde? Não. Ok. Ótimo. Acho legal, para não ter Não alimente o troll. Muito bem. A gente sempre faz a mesma pergunta para terminar para as pessoas. Por que você aceitou o convite? Quando eu coloquei na internet e depois te chamei em inbox, por que você aceitou o convite de vir?
porque é um assunto que me interessa. É um assunto que me desperta curiosidade. Eu gosto de estudar sobre e gosto de falar sobre com alguém que esteja interessado realmente em ouvir o que eu tenho para falar e não só em rebater os argumentos que eu utilizo. Tá. E eu me parecia assim, interessado? Sim. Ah, que ótimo. Eu não queria parecer isso, assim, com nenhum assunto, com esse, sobretudo, porque faz tempo que a gente não conversa pessoalmente. Eu acho que você foi tão solícita e a gente está tão esperançoso em relação ao canal, estão tendo coisas tão bonitas aqui. Então, eu acho que é importante isso. Te agradeço de verdade por ter vindo. Eu queria, mais uma vez, colocar essa questão. Vamos praticar o movimento pacificador. Ok? Te agradeço. Obrigado.